Inicialmente, a Odete Roitman ela propõe um jantar em família, só que ela não especifica que esse jantar seria para apresentar para todos o César e oficializar o seu namoro com o ex-amante da esposa de Afonso. Inclusive, o Afonso foi convidado pela sua mãe para estar nesse jantar. Só que Afonso não tinha a menor ideia que nesse jantar estaria o César Ribeiro, o amante que era da sua ex-esposa. O Afonso, quando vê o César, já sabe, ele perde completamente a compostura e acaba cometendo uma loucura. Ele acaba matando o César ali mesmo e acaba matando a mãe também. Bom, a situação fica fora do controle. A Solange pega uma arma e dá para o Afonso, e o Afonso pega essa arma e atira em César e Odete Roitman. O Afonso diz que não estava aguentando tamanha humilhação, não aguentou, porque a mãe humilhou ele na frente de todo mundo e Odete Roitman fez pouco caso com a situação dele. O Afonso ainda relata que ele sabe de tudo, que ele sabe que o Leonardo está vivo e o motivo dele ter matado a Odete Roitman foi porque ele descobriu que o Leonardo está vivo e que a Odete Roitman manteve o Leonardo esse tempo todo escondido e que ele sabe que o Leonardo está vivo e que é compatível para doar medula óssea que poderia salvar a vida dele. E ele explicando para Celina, né? Celina em pânico vendo tudo. E ele falando que fez isso porque Odete Roitman foi a responsável por manter o Leonardo em cativeiro e forjar a própria morte dele e colocar uma outra pessoa num túmulo que era de Leonardo. Ele, na verdade, Odete colocou o marido de Nise no lugar que era para ser de Leonardo, no caso num túmulo que é de Leonardo, ela colocou o marido de Nise no túmulo que era para ser de Leonardo. E o Afonso acumulou toda essa raiva e descontou tudo nesse momento, porque para Afonso, Aldete Rodman privou ele de passar mais tempo com o filho dele, tirou a vida dele, porque agora já não é mais, não tem mais tempo para Afonso se salvar mesmo. O Leonardo doando a medula óssea já não tem mais salvação para Afonso, porque a doença está muito avançada, o câncer está muito avançado, já entrou em metástase, e, e o Afonso não tem mais cura. Então o Afonso já estava desenganado, e ele queria se vingar de Odete Roitman por ter escondido o Leonardo, além de ter provocado o acidente de Leonardo. E a Heleninha fica muito tocada porque a Heleninha esse tempo todo acreditou que foi ela que matou o Leonardo. E ela nem sequer foi responsável por ter provocado o acidente que deixou o Leonardo em uma cadeira de rodas. Essa descoberta foi feita através de Ana Clara, que revelou tudo para o Afonso. O Afonso ficou muito tocado. É, inicialmente, o Afonso conversou com a Odete da seguinte forma: não é possível que você teve coragem de trazer esse homem para cá. A Odete diz: oh, eu sei que a situação é um pouco embaraçosa, eu sei que é constrangedor, mas se a gente for minimamente civilizado, a gente pode conduzir essa situação de uma maneira melhor, não é mesmo, meu bem? E aí a Odete Roitman faz pouco caso da situação de Afonso, e o Afonso ficou muito revoltado com isso tudo, né? Ele estava ali para revelar que o Leonardo estava vivo, enfim, uma situação muito complicada. Eu queria comentar sobre isso, né? Para quem estava falando que quem iria salvar a vida de Afonso eram os filhos de Solange, enfim, essa alternativa ela não tem
ela não tem fundamento, porque o Dr. Fernando ele já deixou muito bem claro que isso é impossível, porque os filhos de Solange, eles não têm material suficiente para doar a medula óssea para Afonso, ou seja, não havia possibilidade, mesmo se o Afonso quisesse nutrir algum tipo de esperança, não havia, porque os filhos que Solange está esperando não tinha a quantidade suficiente de medula óssea para doar para Afonso. Então, já que estava rolando essa história de que quem iria salvar a vida de Afonso seria os filhos que Solange está esperando, essa possibilidade não foi levantada em questão no roteiro que foi entregue para os atores, e nem a autora que está escrevendo a novela, ela não poderia fazer isso, né? Porque essa possibilidade é inviável. Então, a única possibilidade real de Afonso ter sobrevivido, ou por exemplo, sobreviver, seria o transplante de medula óssea vinda de Leonardo. Porém, a Odete Roitman tirou completamente a esperança de Afonso de viver. Ou seja, Afonso não iria ver o filho dele crescer, iria morrer. Então, talvez a revolta de Afonso, talvez não, a revolta de Afonso foi toda essa, por isso que ele matou a Odete Roitman. E uma cena muito triste, né? Eu não queria que Afonso morresse, né? Mas a Odete também foi uma pessoa bem cruel, né, gente? A Celina ligou pra ela, falando, explicando tudo que estava acontecendo. Disse que o Afonso não queria fazer mais o tratamento e tal. E aí ela diz assim: meu bem, mais tarde eu ligo pra você. E aí o César perguntou o que tinha acontecido. E aí a Odete disse que o Afonso não queria fazer um tratamento, não queria continuar fazendo tratamento contra a leucemia, né? E aí o César fala assim: é compreensível. A Odete disse: é compreensível pra quem é louco, pra quem tá querendo se matar. Depois disso, o César pergunta pra ela: e você pretende fazer o quê? Ela diz assim: eu não pretendo fazer nada. Não vou me preocupar com mais nada. Esses filhos meus é uma âncora que me puxa pra baixo quando eu quero ir pra frente. Enfim, ela é uma pessoa muito cruel. Mas ela é uma pessoa cruel, muito cruel. Nas falas dela, as falas de Odete Roitman transforma ela em uma pessoa muito cruel. Mas as atitudes dela, ela é muito fraquinha, uma vilã muito fraquinha. Ela é muito forte no que ela diz, as coisas que ela fala é um absurdo, sem tamanho, sem precedência nenhuma. Mas em ação ela é chantageira por Ana Clara. Fátima leva tapa na cara de Raquel. Até a mulher de Bartolomeu bateu nela. Ela é saco de pancada de todo mundo, humilhada por todo mundo. A única coisa que torna ela uma vilã mesmo é o fato dela ter deixado o filho dela naquelas condições e as falas dela de efeito. Tchau, tchau.